Fala galera! Hoje eu vou trazer para vocês uma integração do Home Assistant para a gente fazer reconhecimento de placas de carro, como por exemplo de carros estacionados, monitoramento de estacionamento no geral, de entradas de condomínios ou simplesmente os carros que estão passando aí na sua rua. Isso foi algo muito pedido lá no meu Instagram, porque eu mostrei um pouquinho desse funcionamento e aí muita gente me mandou mensagem: Patrick, faz esse vídeo aí da integração. Então, estou trazendo aqui para vocês. Mas antes, tem algumas considerações a serem feitas. É o seguinte, primeiro, eu utilizo uma câmera normal, tá? Não é uma câmera especial para reconhecimento de placas, que são aquelas câmeras ALPR, né, ou ANPR, dependendo do país, que naquele caso são específicas para esse tipo de coisa, tá? No meu caso é uma câmera comum. O ideal aí eu indico para vocês uma câmera de pelo menos 4 megapixels, tá? A maioria das câmeras que a gente vê por aí são de 1080p, que são 2 megapixels. Dá para fazer? Dá. Mas o ideal é que seja pelo menos de 4 megapixels em diante. Claro que tem outras variáveis que impactam aí nesse reconhecimento. Por exemplo, quantidade de frames por segundo da sua câmera, o ângulo que ela está instalada, né? E a distância, claro, que ela está do carro para fazer o reconhecimento, né? Eles indicam que seja menor que 35 metros, mas claro, né? Dependendo da resolução da sua câmera, você pode às vezes até conseguir um pouco mais aí. Nesse caso aqui, eu estou utilizando uma câmera da Reolink, a 511WA, que ela tem 5 megapixels de resolução. Tem zoom ótico, mas nesse caso eu não estou utilizando, mas é bom, porque dependendo de onde você instalar a câmera, você pode deixar ela com um zoom ótico, que vai facilitar também a captura. Então é uma câmera que eu indico. Não fiz captura aí de placas de moto, porque a posição da minha câmera não dá para pegar, né? Só tá pegando os carros de frente. Outro ponto muito importante, como a minha câmera ela é comum, né? Então ela não é ideal para fazer capturas de placas à noite. Claro que carro parado pega tranquilamente tanto de noite quanto de dia. Carros em movimento, à noite, eu já desconsiderei, não ficou bom mesmo em caso nenhum, independente da velocidade do carro. De dia, dependendo também da velocidade do carro, ainda não fica tão bom. E antes de eu mostrar aqui como que é feito, se é a primeira vez que está por aqui, já pense em se inscrever, ativa as notificações para não perder nada aí quando eu lançar um vídeo novo. Então vamos lá. Então, antes eu vou mostrar um pouquinho de como que é o funcionamento. Só um detalhe importante, nesse meu caso, eu utilizo o FreeGate para fazer a detecção de carros, tá? Ele é um NVR que faz detecção de objetos como pessoas, motos, bicicletas, sombrinhas, celulares, etc. Eu já utilizo há muito tempo, eu tenho um vídeo aqui no canal, tá? Dá uma olhada na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link lá do vídeo do FreeGate. O que acontece? Você pode utilizar somente uma câmera no Home Assistant? Pode. Mas você vai ter que fazer a detecção de movimento na câmera. Se você não tiver uma detecção de carro, né? Provavelmente você não vai ter. Você vai ter que ser por um movimento. Dar o snapshot naquele momento, né? Bater a foto da câmera e jogar para reconhecimento de placas. Nesse caso eu estou utilizando essa câmera da frente. Ela não está numa posição ideal, tá? Até porque tem esse telhadinho nessa casa aqui. O ideal é que fosse mais alta, para pegar melhor, ter um ângulo de visão melhor. Mas aqui nesse caso eu fiz uma divisão desse jeito aqui, com uma zona no FreeGate, tá? Lembrando que eu tenho um vídeo do FreeGate, tá? Então aqui é mais para mostrar o que eu utilizei para detecção de placas, até chegar lá quando eu explicar para vocês a configuração. Então eu criei essa zona que é todo carro que chegar ali, ele vai detectar e aí ele faz a leitura de placas. Vocês podem ver que o FreeGate ele vai marcando, ó, tem um carro passando, ele vai marcando aí o que está acontecendo. Aqui embaixo eu tenho os objetos que ele monitora no FreeGate. Eu posso vir aqui em carros e aí ele mostra todos os carros que estão pegando aqui no FreeGate. Então, por exemplo, se eu vier aqui em um carro, eu tenho o vídeo, né, do carro. Tá vendo ele vindo lá embaixo, ó. Vou passar um pouco para frente e tá aí ele passando. Nesse caso, ele também salva um snapshot do carro, que é onde eu faço essa detecção de placas. Então, se eu abrir essa imagem aqui, vocês já conseguem ver aqui, se eu der um zoom, ó, que dá para ter uma ideia da placa. Isso aqui é o que eu utilizo para fazer essa detecção dos veículos, tá? Então, vamos começar aqui realmente como que é feita essa integração.
Eu vou utilizar essa aqui, ó, que é o Plate Recognizer, é uma integração custom do Home Assistant. Nesse caso, ela não está no Rex, então você vai ter que fazer a instalação dela manualmente. Como que é feito isso aí? Você vai vir nesse link, que eu também estou deixando na descrição, entrar nesse custom componente aqui, ó, e vai copiar todos os 3 arquivos que estão aqui dentro. Tá aqui, ó, 3 arquivos para a pasta. Você vai no seu Home Assistant, tem uma pasta Custom Components, e você pode criar a pasta desse jeito, sem espaço, e você coloca os 3 arquivos aqui dentro. Depois disso, você vai no seu Home Assistant. Eu recomendo que você reinicie o sistema todo. Então você vai vir em Sistema, Hardware e reiniciar o sistema. Por que eu acho melhor? Acontece muito de você colocar arquivos ali na pasta de Custom Components e ele não reconhecer. Então o ideal é que você reinicie tudo, tá? Não reinicie apenas o sistema do Home Assistant. Reinicie, vamos dizer assim, o computador todo. E agora a gente vai fazer então a configuração da integração. Aqui tem várias informações, mas a mais importante é que a integração utiliza um site para fazer o reconhecimento de placas. O que ele faz? Ele processa a imagem que você manda para ele, joga para o site faz o processamento da placa e te retorna lá se reconheceu ou não. Nesse caso, ele envia para esse site, né, platerecognizer.com. Você vai criar uma conta de usuário. O que acontece? Ele tem alguns planos pagos, mas o plano gratuito, se a gente vier aqui em preços, também tem o plano free. Você tem a opção para fazer até 2.500 reconhecimentos de placa por mês, tá? Então fique de olho nesse limite. Se você colocar ali numa rua movimentada, vai acabar rapidinho, tá? Então utilize aí dependendo do que você precisa no dia a dia, em quais situações. Como por exemplo, parei o carro na garagem, reconhece a placa e aí abre. Então eu já entrei aqui com o meu usuário. O que a gente precisa agora? Pegar um token que a gente vai utilizar lá na integração para que ela consiga se conectar com o site e fazer o reconhecimento de placas. Então você vai vir aqui, ó, em Apps, e nesse caso ele vai gerar um token para você, né, Snapshot Cloud, tá? Então seria isso aqui. Inclusive mostra a data do meu token, quantas eu utilizei esse mês, tá? Eu usei 287 daquelas 2.500. Aqui tem o token, então basta a gente copiar para a gente agora ir lá na integração do Home Assistant e fazer a configuração. Voltando aqui então na integração, ele tem um exemplo, um modelo, né, o que a gente vai utilizar. Tem algumas informações aqui do que é cada opção. No nosso caso eu vou fazer do zero para a gente entender melhor cada opção dessas aqui. E aí, o que eu utilizei? Então a gente vai voltar aqui no Configuration. Eu coloquei já uma parte de reconhecimento de placas. O que eu preciso primeiro? Criar a plataforma. Então eu dou 2 espaços menos plataforma. Qual é essa plataforma? Plate Recognizer. Lembrando, fiquem de olho sempre na quantidade de espaços. Nesse caso eu vou usar o API, o token agora que a gente criou lá no site. Agora você vai colar aqui. No meu caso já está no meu arquivo de secret. Depois disso, você vai colocar quais são as regiões. Então, qual país que você está para fazer essa detecção? Você pode escolher mais de uma, nesse caso é apenas o BR aqui. Inclusive, ele pega placas do modelo antigo e do novo, tá? Onde tem aquela letra ali no meio. Se você quiser, você pode colocar aqui algumas placas que você está procurando, por exemplo, o seu carro, o carro da esposa, o carro de um parente, alguma coisa desse tipo. Então, você coloca aqui, ó, What Plates, e vem aqui, coloca um hífen e coloca a placa. Por exemplo, AA1A11, que é o formato de placas novas. Depois disso, você vai colocar qual a pasta onde ele vai salvar essas imagens que ele for reconhecendo, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, Save, File, Folder, né? Qual é a pasta, Config, barra, no meu caso, www/placas. Eu vou inclusive mostrar como está essa minha pasta hoje atualmente. Então eu venho aqui, está no meu Home Assistant, tem aqui o www, e aí tem todas as placas que ele tem reconhecido nesse tempo todo. Aqui você pode ver que algumas ele não reconheceu, e aqui ele marca as placas que ele reconheceu. Então tá aqui, ó. Tá vendo? HCU 1782, HCU 1782.
100% das vezes reconhece? Não. Reconhece às vezes só alguns caracteres, mas se você utilizar às vezes isso para, por exemplo, passar para uma polícia, já é o suficiente algumas letras e a foto do carro, porque ele vai ter características, modelo, cor e alguns dígitos da placa. Então a polícia sim encontra esse carro se for necessário, tá certo? Mas pra gente precisa às vezes que seja um pouco mais preciso para fazer algumas automações aí no Home Assistant, tá? Mas, por exemplo, se o carro tiver um pouco mais de lado, a placa já é um pouco mais aí comprometida. Ó, BWQ, também não dá para ter certeza se é isso, 8214, eu acho que dá para confirmar aqui, tá certo? Depois você pode colocar, essa opção seria para que o nome do arquivo tenha a data e o horário que fez o reconhecimento da placa. Vou voltar lá na pasta. Esse arquivo last é o último que ele detectou, tá? Ele sempre vai criar, depois eu vou mostrar. Você tem aqui, ó, frente 1 com a câmera, né? A data e o horário. Próximo, você vai marcar se você quer que ele salve sempre o último arquivo, que foi esse aqui que eu comentei, ó, que tem sempre essa placa. A próxima opção, a gente vai sempre colocar falso, nesse meu caso, mas ela é interessante para quem paga o plano, né, mensal ali. Porque ela vai te dar informações sobre cor do carro, sobre se ele foi detectado de frente, se ele foi detectado a traseira dele. Então é bem legal, mas infelizmente é só para o plano pago. Então no nosso caso vai ser falso mesmo. Regra de detecção. Nessa minha opção eu vou usar sempre estrito, para que ele tente sempre detectar apenas os carros. Porque o que pode acontecer? Ele pode pegar outras placas no ambiente e tentar fazer aquela detecção, tá? Então pode diminuir aí a chance de realmente reconhecer uma placa de um carro. Regiões também vou colocar como estrito. Aí agora a gente precisa colocar quais as entidades de câmeras que a gente vai utilizar. Por quê? Ele vai pegar aquela imagem da câmera e vai fazer o reconhecimento de placa. Então nesse meu caso, você vai colocar aqui, ó, um source, né? Você coloca hífen, qual a entidade e vai pegar a câmera, ponto. Nesse meu caso é a frente 1. Eu poderia utilizar somente a frente 1, que é aquilo que eu comentei. Vai ser a câmera que está um movimento acontecendo o tempo todo. Mas como eu estou utilizando o FreeGate, eu vou colocar a câmera carro, que aí ele sempre tem uma câmera estática com a última imagem que detectou. Nesse meu caso é muito melhor. Se você não tem, deixa apenas às vezes a câmera. Pronto, a parte de configuração de detecção de imagem é isso aqui. Além disso, a gente pode criar sensores, né, para a gente utilizar no dia a dia com automações. Então eu criei 3 sensores que eu acho interessantes. Primeiramente, a gente vai utilizar então a integração MQTT, 2 pontos. Eu vou dar aqui um Enter e aí a gente vai criar os 3 sensores. Para depois eu vou mostrar como a gente atualiza esses sensores, tá? Então eu vou criar primeiro sensor lá no MQTT. Eu vou colocar aqui, ó, State Topic. Você vai colocar o endereço aonde o sensor vai estar no MQTT para que o Home Assistant, né, detecte. Eu vou copiar os 3 sensores aqui para ficar mais rápido. Então eu criei aqui, ó, State Topic, Home Assistant, sensor, placas, última placa detectada. Coloquei o nome e o ícone ali do sensor, né, que é a entidade que eu estou criando. O próximo vai ser Home Assistant, sensor, placas, tipo do veículo, porque ele detecta, né, se é sedã ou se é um hatch. Então eu coloquei também o nome, tipo do veículo e o ícone. State tópico, coloquei Home Assistant, sensor, placas, né, o caminho, precisão da placa, no caso aí é o percentual de precisão. Ele coloca lá 80%, 70%, e aí você consegue também, no caso da automação, se a placa for X e o percentual for acima de 90, por exemplo, aí você manda executar às vezes alguma automação, tá certo? Então tá aí criadas as configurações. Agora a gente vem aqui então em ferramentas, verifica, está ok e vou reiniciar o Home Assistant. Aqui então o Home Assistant já reiniciou, a gente vai vir agora conferir se as entidades foram criadas. Então você vem em configurações, dispositivos, entidades, e nesse caso chama-se Image, né? Então a entidade já está aqui criada, a gente tem aqui as informações. No meu caso já tem algumas informações porque eu já utilizo há um tempo, né? Então aqui tem vários atributos, última detecção, veículos, orientação, mas a orientação aqui no caso é apenas com o MMC, né, do plano pago.
Placas, aquelas que a gente coloca como carros preferidos, então aqui está mostrando que essa que a gente configurou está como falsa. E aqui tem as estatísticas. Primeiramente, o total que a gente tem, 2.500, né, por mês. Qual foi o mês aí que ela ativou, né? Então tá aqui, ó, o mês é 2022, no mês 11. Ela vai ser resetada quando? No dia 27 do mês 11. Então, no dia 27 agora, reseta, zero e volta os 2.500. E aí, quantas eu já fiz? 292 e a restante, 2.208. País configurado, né? Região BR, a pasta que estão salvando e tem aquelas duas outras opções lá que eu já expliquei. Então agora como que funciona aqui o serviço de reconhecimento? A gente pode vir de novo aqui em ferramentas de desenvolvedor, serviços, e você vai chamar o serviço de processamento de imagem. Tá aqui, ó, processando imagem. Você vai escolher qual é a entidade, então vou escolher a entidade e vou selecionar aqui, ó, plate frente 1K. Ele já está configurado por trás que ele vai sempre pegar a placa da imagem que tiver lá no frente 1K. Então se eu voltar lá para a gente ver qual é a imagem que está atual, eu venho aqui, ó, carro frente 1. Tá, esse carro ele está bem longe, bem provável que nesse caso aqui nem reconheça a placa, tá? Mas vamos fazer o teste. Então eu vou mandar agora iniciar o serviço. Prontinho, executou. Se a gente for na pasta, já mostrou aqui, ó, o último carro foi esse, o horário, né, da última detecção, e nesse caso nem detectou, tá vendo? Tá muito longe. Vamos lá na entidade para ver o que aconteceu. Então eu venho aqui, ó, configurações, dispositivos, entidades, vou colocar aqui, ó, image, né, frente 1 carro, vou abrir informações e vou nos atributos. Tá aí, ó, não teve placa detectada nesse momento, porque a imagem que tá lá não serve, tá? Mas vamos, daqui a pouco às vezes passa um outro carro, apesar que hoje é feriado, a rua tá morta. Vamos agora então criar uma automação para que a gente utilize, né, quando passar um carro na frente, ele pegar a foto ali, né, a imagem da câmera frente a um carro e depois automaticamente já fazer a execução aí, né, do reconhecimento de placas. Então você vai vir em automações, configurações, automações, criar uma nova, né? Eu vou colocar aqui uma vazia. Qual vai ser o gatilho? Nesse meu caso, eu testei vários gatilhos diferentes, tá? Contagem de veículos, detecção de movimento na zona, detecção de carro apenas na frente e também na zona lá, aquela que eu demarquei. E o melhor foi a detecção na zona, tá? Quando tiver um carro naquele local, ele marca o movimento e aí ele faz a detecção. Então nesse caso eu vou usar o estado. A minha entidade que o Frigate cria é frente 1, carro, e aí eu posso colocar aqui, ó, ocupação. Se ela for mudada para ocupado, o que vai acontecer? Eu mando aqui adicionar ação e seleciono iniciar serviço, vou chamar aquele serviço de processamento, escolho agora a entidade frente 1 carro. Prontinho e já posso salvar. Vou colocar aqui, ó, teste, placas, frente 1. Ok. Tá salvo. Procurar, ela tá aqui como teste. Nunca foi executada. Prontinho. Assim que passar um carro, ela já deve ser executada aqui. Então, enquanto a gente espera passar um carro, eu vou vir aqui, eu tenho esse dashboard com várias informações, tá? Isso aqui é do Frigate, mas o que é importante é isso aqui, ó. Eu criei isso aqui, ó, pra gente monitorar o reconhecimento das placas, né, aqueles sensores, né, que eu criei, as entidades lá, última placa, precisão, tipo de veículo, e essa aqui nada mais é que a entidade de processamento da imagem, tá? Então eu criei isso aqui, também criei uma parte aqui de as automações, é mais para testes, mas o que eu fiz diferente? Eu criei duas entidades de câmeras, para que todas as vezes que executar a automação de processamento de imagem, ele salva aquela foto, para mim não ter que vir aqui e ficar procurando as placas, né? Eu quero sempre ver qual é a última detecção. Então, o que eu fiz? Eu criei uma entidade de câmera e sempre atualizei ali. Vamos fazer então essa criação da câmera. A gente vai de novo no arquivos de configuração. Nesse meu caso, eu tenho aqui um include de câmeras, tá? Então tudo eu salvo nesse arquivo câmera. Então por isso eu venho aqui, ó, includes e câmera.
criei um nome fictício, né, CAM-placas, coloquei aqui para ler aquele arquivo último e também placas não para ler o arquivo quando ele não detecta uma placa de carro. Pronto, só isso, salvei e agora na automação a gente tem que atualizar sempre essa câmera para que a gente sempre consiga ver a última placa que ele checou. Então, agora a gente vai então de novo lá na automação e o que eu vou adicionar? Adicionar serviço e aí a gente vai colocar local file, atualização de um arquivo local. Você vai pegar a câmera que você criou placas, né, CAM-placas, e vai atualizar aqui com o caminho lá do arquivo que o processamento de placa salva. Prontinho, e vou salvar. Também preciso atualizar quando não reconhece a placa. Então eu venho aqui adicionar de novo, serviço, o mesmo serviço, update file, seleciono a placas não, né? Placas não agora, que não detectou, e vou salvar como o nome do arquivo, só que nesse caso aqui, ó, é none. E vou salvar. Prontinho. O que a automação faz? Quando tem uma ocupação na zona de carros na frente, mas o gatilho você vai utilizar o que for melhor para você no dia a dia, tá? E aí o que ele faz? Processa a imagem de reconhecimento de placas e atualiza a entidade de câmeras que eu criei apenas para poder mostrar aqui essas duas câmeras. Mas aí tem uma outra automação que a gente precisa. Atualizar aqueles sensores que a gente criou, esses aqui, ó, última placa, precisão, tipo de veículo e outras coisas, tá? Então vamos fazer o quê? Eu vou criar uma nova automação vazia, vou colocar aqui, ó, adicionar um gatilho e você vai selecionar evento. Você vai monitorar o evento da integração de reconhecimento de placas. E aí o que vai acontecer? Sempre então que o evento for disparado, você vai criar aqui as ações. Você vai vir aqui, ó, em serviço, procurar MQTT, tem aqui, ó, publicar no MQTT. No payload você vai colocar a informação da entidade lá, então você vai colar aqui, ó, o trigger.evento data, o plate, né, que está lá dentro da entidade de processamento de imagem. Aproveitando então que já mudou aqui, eu vou colocar agora qual o tópico que vai ser monitorado. Vou copiar também o tópico, tá? Que esse aqui é a última placa. E você vai ter que colocar para fazer a retenção disso aí. Então dá true. Pronto. Então tá aqui, ó. O que ele vai fazer quando o evento for disparado? Ele vai salvar a entidade, né, com a informação da última placa. Vou copiar isso aqui para ficar mais fácil. Vou criar mais uma ação, mais um serviço, MQTT de novo, vou publicar, só que o próximo agora vai ser o tipo de veículo. Então aqui, ó, veículo underline type. Lembrando que isso aqui é um atributo dentro da entidade de processamento de imagem, tá? E aqui, aquele último caminho que a gente salvou lá para tipo do veículo. Então nesse caso a gente colocou lá tipo veículo. O próximo eu já vou até configurar aqui direto, vou copiar mais um. Aqui vai ser a precisão do reconhecimento, eu coloquei precisão placa. E o payload aqui é um pouco diferente, tá? Que é evento, data, confidência, né? Que é o percentual. Lá mostra 0, alguma coisa. O que eu fiz? Multipliquei por 100 para ficar ali 30%, 40%, 100%, essas coisas, tá? Então tá aqui, ó, a automação criada. Eu vou voltar lá para o modo de edição normal para a gente entender melhor. Então tá aqui, ó. Quando o evento de detecção de placas for acionado, ele vai publicar essas 3 informações nos sensores que a gente criou no MQTT. Então, no meu caso, a título de curiosidade, quais as que eu tenho? Algumas estão desativadas, tá? Mas o que eu fiz? Primeiramente, eu criei uma automação para ativar a automação de reconhecimento de placas. Por quê? Como eu disse para vocês, à noite não funciona bem. Então, o que eu fiz? Tem o pôr do sol, desativa a automação. Nascer do sol, ativa a automação. Então eu criei uma para ativar e uma para desativar. Depois eu tenho aqui, essas estão desativadas porque eu não estou utilizando, tá? Foram para testes. No meu caso eu tenho a salva entidades, que a gente acabou de fazer. E eu tenho então zona ocupação, tá? Que seria para fazer realmente a detecção, inclusive foi feita aqui há 1 minuto atrás.
Eu até olhei ali, já tem uma placa detectada. Eu vou finalizar aqui e outra eu tenho para checar quando o meu carro foi detectado, então tá aqui. Mas aí, voltando, aproveitando que foi feita uma detecção, tá aí, ó. O último carro detectado, o último carro não detectado, há 2 minutos atrás e há 1 minuto atrás, onde foi executado uma placa detectada. Se você tiver uma câmera que passa muitos carros de uma vez, ele vai detectar vários, tá? Mas no meu caso aqui é apenas um, porque minha rua também é muito tranquila. Então tá aqui, ó, última placa, PZV 4417, se a gente abrir a foto, tá aqui, ó, deu certinho, apesar que aqui tá parecendo um Y, mas o índice de precisão foi 89%. Eu confesso que isso aqui é bem alto, tá, gente? O tipo de carro é um sedã, na verdade não é, né? É um hatch, isso aqui é um HB20, e de novo a entidade aí de placas, tá? Então o reconhecimento seria isso. Eu acho interessante que vocês deem uma lida com calma aqui na documentação inteira, mas você também pode utilizar aqui, ó, no site do Plate Recognize tem algumas opções de como utilizar, de quais são as melhores opções, qual a distância ideal aí para o carro. Está, tá vendo aqui, ó, menor que 35 metros é o ideal. Os ângulos da câmera, então aqui, ó, 45 graus, menor que 45 graus. Então, às vezes, num condomínio, se a câmera estiver pegando bem o carro, vai ser ótimo, né? O ângulo aqui na lateral, então assim, tem muitas opções, inclusive aqui, ó, câmeras de 2 megapixels, qual a distância ideal que a câmera esteja, inclusive tem até exemplos aqui do Brasil, isso é legal pra gente, né? Apesar de estar em pés, mas já dá pra ter uma referência. Câmeras aí de 4, 6 e 8 megapixels, eu recomendo fortemente daqui para baixo, tá, gente? Tem muitas coisas que eu acho que vale a pena dar uma lida com mais calma, tá? Então, basicamente seria isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, deixa o like, tá? Porque o vídeo ficou bem grande, é bem trabalhoso fazer esse tipo de coisa aqui. Eu peço desculpas aí por alguns problemas que eu tive com o áudio, mas eu acredito que dê sim para entender legal. E não esquece, se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve, compartilha esse vídeo com todo mundo e até a próxima. Abraço, galera. Até mais.